a gente falou um pouco desse momento em que o governo conseguiu surfar, ao menos na sua militância, e acho que até um pouco fora dela, um pouco fora da sua bolha, a onda do ricos contra pobres. Mas ontem saiu a Quest, e eu queria te ouvir um pouco sobre... Saiu o Quest hoje e ontem, né? Ontem sobre o desempenho do governo e do Lula, e hoje sobre cenários eleitorais, né? Para 2026. Um dos pontos ontem que me chamaram, assim, que me chamaram muito a atenção é que a Quest fez uma pergunta sobre o embate ricos contra pobres. E eu, particularmente, eu sou uma grande fã tanto do professor Felipe Nunes quanto de pesquisas em geral. Então, não sou negacionista de pesquisa, não. Mas, isso posto, eu achei curiosa a formulação que a Quest fez sobre essa pergunta, porque ela não é uma pergunta só de você acha que a disputa ricos e pobres está certa ou errada, mas ela coloca uma explicação junto. Deixa eu ler para vocês como é que é a pergunta e como é que são as respostas, né? Então, a pergunta que a Quest propõe para o entrevistado é assim: o discurso que coloca ricos contra pobres, 3 pontinhos. E aí as opções que o entrevistado então tem para responder não está certo, vírgula, porque cria mais briga e polarização. E essa opção foi a com mais respostas, que teve 53% dos entrevistados disseram que então esse discurso ricos contra pobres não está certo, porque cria mais briga e polarização, né? 38%, por sua vez, responde que está certo, vírgula, porque chama atenção para os privilégios de alguns. E eu achei curiosa. Por que eu achei curiosa essa formulação? Porque, não sei se você concorda com essa análise, mas quando você ouve um entrevistado e pergunta sobre polarização, eu consigo me identificar com quem seja contra a polarização e briga, esteja cansado, né, da polarização e da briga. Aliás, o meio existe porque a gente, inclusive, entende que existe esse espaço na sociedade de pessoas cansadas com a briga e a polarização, e, enfim, dispostas a ter mais diálogo. Mas eu não sei o quanto isso pode ter influenciado na resposta, porque, né, eu sou contra a polarização, né, então é claro que eu não acho certo o discurso de ricos contra pobres. Eu queria te ouvir um pouco o que você achou desse resultado e dessa pergunta. E só para complementar, e se isso pode ter contado, inclusive, na decisão desse contra-ataque do Congresso, de se sentir um pouco mais confortável, fora das cordas, né, depois desse embate do ricos contra pobres. Olha, eu creio que tem uma questão que é bastante importante e interessante aqui. Como a gente já conversou algumas vezes, em termos de leitura, a gente tem pelo menos aí 12 anos de muito embate político, né? Nós contra eles, quem usa uma cor contra quem usa outra cor. Exato. Os elementos e a busca de poder daí derivada. O fato é que me parece em algum sentido que por mais que haja alguns elementos que contrastam o país, porque o país é muito diferente, é cidade, campo, configurações étnicas diferentes, configurações sociais diferentes, o desafio da desigualdade, por aí vai. Me parece que há sinais de que a sociedade começa a se cansar dessa fórmula do embate constante, do é isso ou aquilo, é isso ou aquilo. Neste sentido, quando a gente olha a estratégia do lulismo do ponto de vista eleitoral, do lulopetismo do ponto de vista eleitoral e do bolsonarismo do ponto de vista eleitoral, essas duas estratégias têm como elemento-chave a criação de coesão de um grupo, nomeando o outro grupo como ruim. No caso do bolsonarismo,
A gente tem que ver como isso se transforma, mas era basicamente nós brasileiros contra o comunismo, ou seja lá o que for, o progressismo, o esquerdismo, o wokenismo, o termo que a gente quiser usar. E no caso do PT, desde sempre foi essa dinâmica de que o Partido dos Trabalhadores é o intérprete mais qualificado das vontades da população e o resto do sistema político é o inimigo. Em algum sentido, isso que o Lula faz e que o governo faz agora é um recordar, é viver lá das eleições de 89, de 94, de 98, antes do Lulinha Paz e Amor aparecer e vencer a eleição. Isso quer dizer, era um PT mais preocupado em adensar militância do que conversar com o todo. Que significa dizer o quê? Significa dizer que o governo estava se sentindo acuado, estava se sentindo contra as cordas. E à medida que ele se sentiu contra as cordas, ele avançou nessa dinâmica de embate direto ao Congresso, dizendo que é um Congresso que, hashtag, é inimigo do povo. E aí tem elementos que você perde o controle, né? Era a inteligência artificial com o hashtag Hugo não se importa e aquelas animações, aquela coisa toda. Ali talvez o governo tenha perdido o controle. Alguém, porque é isso, qualquer pessoa com um aplicativo de inteligência artificial instalado, ela pode fazer o que ela quiser, né? Esta dinâmica, me parece que especificamente alimentou um processo em que o Congresso também foi se sentindo incomodado. E eu creio que aqui a gente tem um ponto-chave, porque o Congresso, nessa década de crise, se tornou o poder que colocou o Executivo em segundo lugar, né? O Congresso assumiu muito protagonismo na agenda, e talvez o último freio de amarração ao Congresso seja o STF. Significa dizer que o Brasil vai virar um parlamentarismo? Não faço ideia. Significa dizer que o Brasil vai virar um semipresidencialismo? Não faço ideia. Significa dizer que, em termos pragmáticos, o Congresso quer ter mais liberdade de ação ou continuar avançando em termos de liberdade de ação em todas as agendas possíveis. Quando isso é colocado numa forma em que se pressiona a atividade parlamentar vai responder de maneira consensual. E aí, eu acho que esse é um elemento importante que às vezes a gente se esquece por uma tradição de que no Brasil a gente olha muito para o presidente, né? Para aquela autoridade do executivo. O legislativo é permeável às pressões populares. Quem grita mais alto costuma ter algum tipo de acolhimento, né? E esse grito vem no sentido de que setores XYZ vão se posicionando e dizendo o que querem. É o agro, é o setor imobiliário, é a indústria, não dá para saber, depende da agenda. Agora, efetivamente, para todo movimento que o executivo tomar nessa tentativa de ter um pouco mais de poder relacional, por óbvio, a gente vai ter uma resposta do legislativo. E aí que podem ser os pacotes que você muito bem nomeou. Toma uma decisão aqui, toma uma decisão acolá, porque o custo é baixo. Porque por mais que decisões ambientais desagradem uma parte da base de eleitores do Lula e do PT, de fato, a questão ambiental nunca teve na centralidade da narrativa, né? Ela teve lá atrás com a Marina e hoje a Marina nem petista está em outro lugar. Num partido que tentou se provar nessa década de crise e acabou também sendo engolfado e tem uma representação muito diminuta. Então, os parlamentares vão olhar para isso em termos de embate político e dizer, cara, o custo é baixo, dá para aprovar. Né? E aí se aprova. Essa guerra não começou agora. Não começou nem em 1948, quando o Estado de Israel foi criado. Esses são dois povos que já foram o mesmo e que habitam a mesma região há mais de 3.000 anos. Às vezes em paz, às vezes com atrito, às vezes em guerra. A versão atual nós chamamos de conflito Israel-Palestina.
Nós não temos conversado sobre esse conflito e precisamos conversar.